Atual Café Lusanense. Foi uma taberna, casa de pasto, na Travessa, durante muitos anos. Foi seu proprietário Virgílio Ribeiro da Silva, pai de Armando da Silva, mais conhecido como Armandito, e primeiro presidente da Câmara Municipal da Lousã a seguir ao 25 de Abril. Este edifício estava mais chegado à frente, tendo tido a fachada cortada devido às obras de retificação da atual Rua Miguel Bombarda e do Largo, conhecido como Largo da Travessa, sendo hoje o Largo da República. Atual restaurante QB. Situado no Largo da Travessa, Largo da República, era casa de habitação no primeiro andar, aí tendo vivido o artista plástico Virgílio Bizarro. Aqui morou o Sr. João Mesquita, antigo chefe da Secretaria da Câmara Municipal da Lousã. O prédio pertencia à família da sua esposa. Posteriormente veio a ser propriedade do Sr. Laureano do Café Central. No resto do chão esteve inicialmente uma alfaiataria, porta da extrema esquerda, pertencente à família Adão, havendo aí também uma sapataria no restante resto do chão. Depois foi loja de eletrodomésticos do Sr. Barata. A seguir foi loja de ferragens dedicada a artigos de eletricidade e canalização. Depois encerrou, tendo estado devoluto muitos anos. Foi loja de móveis, sendo restaurante mais recentemente. Atual restaurante Vila Lausana. Este imponente edifício foi mandado construir no início do século XX pelo republicano Abel Batista, para habitação nos pisos superiores e negócio de mercearias, vinhos, fazendas, etc. no resto do chão, em época em que a vida comercial e cívica da vila se estendia pelo eixo Rua do Comércio, Rua da Viscondessa do Espinhal, Largo da Travessa e Rua Miguel Bombarda. A propósito deste largo, as palavras do Dr. António Jorge Padilha Simões Lopes, com 98 anos de idade, com parentesco próximo de Abel Batista, lousanense reputado e que foi presidente da Comissão Municipal de Turismo na década de 60. Não é tarefa fácil, como me é solicitado, evocar com sobriedade e sem natural emoção o mágico e pitoresco Largo da Travessa, mais tarde Largo da República, de há muitas décadas, onde nasci e me criei. Na altura, o local da vila com mais vida social, movimento e população. Faço destaque para um enorme e elegante prédio de 2 andares, de meu tio Abel Batista, com extensa loja de várias portas, com boa traça e com boa construção. Outra loja fronteira, espaçosa e bem sortida, Bernardino Lopes Padilha, que se tornaria importante empresário de sucesso na área da energia elétrica. Chegou a ter um vagão de caminho de ferro, com o seu nome, a circular no país. Logo mais acima, outra bem apresentada, de Virgílio Ribeiro dos Santos. Mais ao lado, a antiga Rua de São João, por onde desciam os populares vindos da Serra e, particularmente nos dias do mercado na praça, outrora aos domingos. Para ela, dava a loja movimentada e bem sortida de Adelino Pinto Erce, conhecido por Barriguinha. Nela pontificavam o meu afilhado e empregado Fernando, que se dedicava com saber às bicicletas, que negociava e conduzia com rara perícia. Mais abaixo, uma boa casa dotada de espessas grades de ferro nas janelas da casa do caseiro do palácio. Na altura, figura com algum destaque João Vidal, que deixou descendência. Casa de habitação onde atualmente habitam 2 famílias. Era da família de Joaquim Fernandes de Carvalho, passando depois para José Augusto Guerra. Há cerca de 35 anos foi comprada pelos atuais proprietários. Os 2 corpos do edifício à esquerda, baixo e alto, pertencendo à família do Sr. Eugênio Barros. Os restantes corpos, baixo, alto e baixo, à família de Joaquim Rui Duarte, mais conhecido como o Sr. Rui da Gráfica. Aqui teriam vivido os Supicos, família que se distinguiu, não na Lousã, em várias áreas, nomeadamente um militar e um académico nos Açores, a quem ainda estará ligado o Dr. Francisco Balsemão. O resto do chão foi armazém de bebidas e mais tarde uma pequena fábrica de colchões. Atuais dependências do Palácio Hotel da Lousã. Antigo Palácio dos Salazares, ou da Viscondessa do Espinhal, Maria da Piedade Sampaio Salazar, e do seu marido, desembargador António Cardoso Faria Pinto,
dos finais do século XVIII e inícios do século XIX, como se pode verificar no milésimo que encima a entrada nobre da casa, 1818, com 2 períodos de construção, sendo o mais recente tardo-barroco. Teria sido mandada construir pelo pai da viscondessa, o desembargador Bernardo Salazar Sarmento de Essa e Alarcão. As grades das janelas que ladeiam a entrada ostentam os monogramas deste casal. Em E5, área menos nobre da longa fachada corrida, com a entrada larga de portão para as dependências agrícolas, alfaias e eventuais alojamentos dos trabalhadores da casa. Em E6, em primeiro plano, o portão largo da entrada dos carros, que se distingue pelas guardas de pedra ao nível do solo, bem como pelo acesso ao pátio interior, por onde se redistribuíam as valências da quinta. Em segundo plano, a entrada nobre da casa. Aqui nestas dependências, na extrema, terá funcionado em certa altura a tipografia lousanense de Júlio Ribeiro dos Santos. Conhecida como Casa Amarela, foi mandada construir pela Viscondessa do Espinhal, tendo calhado em herança ao conhecido bibliófilo João Pedro Fernandes Tomás Pipa. Aqui nasceu o notável lousanense Álvaro Viana de Lemos. Sofreu algumas obras que lhe alteraram a fachada original. Foi o Hotel Tivoli. Era a casa do também muito considerado Dr. Américo Viana de Lemos. Mantém-se na posse da família. Sem designação concreta, são habitações dos inícios do século XX, contemporâneas do restante edificado desta zona, com ligação entre ambas. O edifício da esquerda foi sede do PSD na década de 80 e mais tarde pequeno armazém e loja de venda direta das alcatifas da Lausanne. O edifício da direita foi pensão e foi casa de João Freira da Costa Mesquita, familiar do juiz conselheiro Costa Mesquita, que tem nome em outra artéria da Lausanne, a antiga Travessa da Vaqueira. Posteriormente foi casa de elemento da família Pinheiro. Em obra para albergar um hostel. Era conhecida como a Casa das Condecinhas, onde viveu Ulisses Cortês, conhecido republicano da Lausanne, ligado ao jornal republicano Alma Nova, impresso ali ao lado, e que mais tarde foi Ministro da Economia, Administrador-Geral da Caixa Geral de Depósitos e ainda Ministro das Finanças de Salazar. Advogado, com licenciatura tirada em Coimbra, exerceu advocacia em Coimbra e na Vila da Lausanne, tendo sido administrador do Conselho e vice-presidente da Câmara Municipal da Lausanne. Tem esta designação, pois ficava face à casa brazonada dos Feios de Carvalho, e as suas cantarias são iguais às da casa que lhe ficava de fronte, tendo sido pedida permissão para se copiar. Note-se que esta alteração às cantarias é posterior à construção da casa e que terá ocorrido há cerca de 60 anos. Pertence a um conjunto de 3 imóveis distintos, na Rua do Comércio, ao fundo da Praça Cândido dos Reis, vulgo Largo da Igreja. É casa de habitação nos pisos superiores, albergando no resto do chão e cave a Gráfica da Lausanne. Do seu lado esquerdo, pertence a do herdeiro de Pedro Lino e hoje casa de habitação, albergou até cerca de 1988, no seu resto do chão e cave, a tipografia lausanense, mantendo-se nos pisos superiores como habitação. Do seu lado direito, o edifício é casa de habitação nos pisos superiores, albergando no resto do chão e cave um estabelecimento de restauração e bebidas, a Taberna Burguesa. Dois imóveis distintos, na Rua do Comércio, contíguos aos anteriores. No da esquerda funcionava a leitaria da Lausanne, sendo os pisos superiores de habitação. No da direita funciona o Café Central, que foi sempre propriedade do Sr. Laureano, estabelecimento com largas dezenas de anos de atividade e com casa de habitação nos pisos superiores. Edifício de habitação nos pisos superiores e de comércio no resto do chão, conhecido como a Casa do Paulo. Aí viveram a professora primária e o pintor J. Eliseu, filho,
de quem recolhemos o depoimento que se segue. A memória que habita em mim sobre o espaço que habitei. Pediram-me 2 parágrafos sobre este tema. Um já está, o outro logo virá. Dos muitos que habitei, apraz-me escrever sobre aquele em que passei um terço da minha vida, mais coisa menos coisa. Um dos prédios mais bonitos do que era então o centro da Vila de Lausanne em 1975. Situa-se a porta de entrada em frente à saudosa havanesa de que era cliente assíduo. Não posso dizer que faz esquina entre a Rua do Comércio e a que nos leva às antigas alcatifas da Lausanne, porque a fachada é redonda. Quando olho, talvez por defeito de profissão, faz-me lembrar uma pintura onde o melhor é a moldura que a envolve. Habitava eu as águas furtadas, o sótão, tal como na canção, quase tinha de pedir licença para entrar nas suas divisões, onde o espaço onde poderia estar de pé era ocupado pela mobília. Tirando o extenso e alto corredor, tinha 2 opções, deitado ou sentado. Ficou-me tão enraizado que ainda hoje só assim me sinto bem. Dizem que as casas antigas possuem alma. Esta tinha vida, em especial quando ventava. Tudo abanava, até a cama onde por vezes se aproveitava o embalo. Recordo as 3 pequenas claraboias que iluminavam a sala, cozinha e WC. Esta última, a melhor e maior divisão da casa. Lá me sentia rei. O vaso sanitário, assim como o bidé, estavam colocados num espaço superior em relação ao piso, aí uns 30 centímetros. Parecia um trono. Era aí que eu ditava as minhas sentenças 2 ou 3 vezes ao dia, sem hora marcada para as audiências. Ainda hoje poria com igual rigor alguidares, baldes e panelas nos sítios certos para apanhar as goteiras da chuva sob as claraboias que atava com arame em dias de vento. Mas tinha vaidade na casa. Tanto que a pintava 2 vezes por ano. Uma depois do verão, por via das manchas das melgas que me entretinha a esborrachar, e outra depois do inverno, para tapar as do bolor devido à umidade. Há coisas que marcam as nossas vidas e até o nosso corpo, tal como aquela maldita escada, onde escorreguei 2 vezes e dei cabo das costas. Se tenho lembranças boas, tenho. Mas isso dava um texto com muitos parágrafos e um romance em vários volumes. Edifícios de habitação e comércio da família Simões Lopes. Parentesco com o autor do texto é 3, com habitação nos pisos superiores e de comércio e mercearias no resto do chão. Na casa da esquerda, no primeiro andar, situar-se-ia o consultório do Dr. Alcino Simões Lopes, o médico dos pobres da Lausanne, e a quem a população, por iniciativa da Junta de Freguesia da Lausanne e por subscrição popular, mandou erguer estátua, a qual se situa no centro do jardim fronteiro ao edifício dos Passos do Concelho. Casa de habitação do Dr. Eugênio de Lemos, por ele mandada construir. O Dr. Eugênio de Lemos foi licenciado em Direito, provedor da Santa Casa da Misericórdia da Lausanne, presidente da Câmara da Lausanne entre 1930 e 1935 e governador civil do Distrito de Santarém em 1935-37 e do Distrito de Coimbra em 1947. Casa de habitação de Manuel Carvalho, por ele mandada construir quando veio para a Lausanne. Foi o fundador das Alcatifas da Lausanne. Na dependência mais recuada à direita, funcionou a fábrica inicial, nessa altura dedicada à feitura de meias. Aí viveu um dos seus filhos, Jorge Carvalho. Casa de habitação de Abílio Fernandes de Almeida e depois propriedade de Armando Fernandes de Almeida. No Logradouro, com a entrada pela Avenida Coelho da Gama, funcionou uma serração. Hoje está constituída em propriedade horizontal, com vários proprietários, quer no resto do chão, quer no primeiro andar. E nela funcionou, em parte do primeiro andar, o Laboratório de Análises Clínicas do Dr. João Poiás Silva. Onde está agora a Casa São José, funcionou o cartório notarial do Dr. Henrique Pereira de Figueiredo, último presidente da Câmara Municipal da Lausanne antes do 25 de abril de 1974. À esquerda da fotografia, o restante da fábrica de meias de Manuel Carvalho, na continuação da foto é 15. Casa antiga da Foto Império. Posteriormente, aí funcionou um escritório,
por cima foi casa de habitação. Casa do avô do conselheiro Costa Mesquita, nome da rua que a ladeia. Tem frentes para a Rua do Comércio, Rua Conselheiro Costa Mesquita, a antiga Travessa da Vaqueira, e Avenida Coelho da Gama. Foi propriedade da família dos Correias, tendo sido seu proprietário Luís Correia. Aí funcionou uma loja de ferragens, Losanfer. Os proprietários moravam no piso superior. Nos dois portões mais à direita funcionou um talho e depois uma loja de frangos de Armando Barata. Após o encerramento da Losanfer, aí funcionou um lar de terceira idade. Casa do Fundo de Vila ou do Capitão Mor, também conhecida como a Casa de João de Lemos. No século XVIII era a casa mais extrema da vila. Aí habitou, quando na Lausanne, o Dr. João Strete Ribeiro, diretor-geral do turismo na década de 80-90 do século passado. Mantém-se na posse da família. Casa de Cima da Rua Nova ou dos Almeidas Serra. Integra um conjunto muito significativo de casas brazonadas de boa traça do século XVIII. É casa de habitação. Casa da Quinta do Cano, contígua à Casa de Cima da Rua Nova ou dos Almeidas Serra. Ostenta uma pequena pedra de armas da família Furtado de Mesquita, a mesma da Casa de Foz de Aroce. Integra um conjunto muito significativo de casas brazonadas de boa traça do século XVIII. É casa de habitação, tendo sido adquirida recentemente e sofrido obras de interior. Casa de habitação na Rua Nova, que pertence à família Lobo, tendo sido habitação de João Lobo. No resto do chão, mais à esquerda, funcionou uma carpintaria e uma agência funerária. Mais tarde, também aí funcionou a agência dos CTT, antes de ir para a Rua Miguel Bombarda, onde funcionou num primeiro andar por cima da atual Tasca do Buchinhas. Prédio devoluto na Rua do Comércio. Era a casa do tio Augusto Rui, funcionário da EDP, que emigrou tarde para a América para fazer companhia ao filho. Pertence agora a um seu genro empreiteiro de nome Elias. Casa de habitação na confluência das ruas Dr. Pires de Carvalho, do Comércio e Comendador Montenegro, conhecida como Casa da Quinta da Saudade. Pertenceu ao Dr. Eugênio de Lemos e mais tarde a seu filho João Pedro Mascarenhas de Lemos. Hoje pertence à família dos Carvalhos. Integra um conjunto muito significativo de casas de boa traça do século XVIII. É casa de habitação. Esta é a casa onde cresci. Cuidado com o cão. A casa da Quinta da Saudade é o que dizem as cartas que vinham endereçadas aos antigos habitantes. A casa com a buganvíria no verão. A casa da cerejeira, cerejas essas, são quase todas para os pássaros que nós só chegamos aos ramos mais baixos. É a casa onde corri e percorri os labirintos de arbustos, onde saltei para chegar às cerejas, onde nadei e cresci. Lá em cima, o escritório da minha mãe. A luz acesa ao fim do dia significa que ainda está a trabalhar. A sala com vista para a rua é a sala de jantar, mas só para jantar com visitas. A entrada principal, a porta azul, não é de entrar. Essa é a da cozinha, mas isso todos sabem. E a janela da salinha, a janela do quarto dos pais, a janela da sala de estudo. Quando olho para esta casa, é tudo isto que vejo. Casa debaixo da Rua Nova ou dos Almeidas Serra. Integra um conjunto muito significativo de casas brazonadas de boa traça do século XVIII. É casa de habitação, tendo frente para a Rua Nova e para a Praça Cândido dos Reis. Casa que pertence à Câmara Municipal da Lausanne e onde hoje funcionam os serviços de educação, de apoio social e ainda a provedoria dos cidadãos com incapacidade. No resto do chão funcionou a ourivesaria de José dos Santos e uma barbearia, do pai dos gêmeos. Na década de 50, no primeiro andar, faziam-se as inspeções para a tropa. Era paredes meias à esquerda com a antiga Feira da Sardinha, hoje estação dos CTT. Nas suas traseiras funcionaram a carpintaria e a serralharia municipais. Mais tarde, a fachada do edifício avançou, pois seria mais recuada.
As cantarias das portas e janelas da fachada teriam sido talhadas no local lá pelos finais da década de 40. Casa de comércio e habitação. Paredes meias com a casa do herdeiro de Pedro Lino. O largo portão dá acesso comum à casa de Pedro Lino, onde funcionou a tipografia lausanense e por onde entravam as viaturas para carregar e para descarregar, e dá acesso às traseiras do atual talho. Era a casa do Albano do Talho, Albano Alberto Gaspar Simões, e hoje casa da sua filha Odete, proprietária do talho com o seu nome. Casa de comércio e habitação. À esquerda funciona ainda a Casa das Utilidades da Lausanne e à direita era uma relojoaria. Casa de habitação que pertenceria à casa de baixo da Rua Nova, havendo unidade formal e estilística neste contínuo arquitetónico. Casa de habitação onde viveu Pedro Gomes Santiago, sendo propriedade dos herdeiros. Na cave, alteada, funcionou prestigiada oficina de bordados de tipo Castelo Branco, orientada pela esposa, Dona Diolinda Pinheiro. Era conhecida como a Casa do Doutor Alegria. Caracteriza-se pela exuberância da traça e pelos azulejos de arte déco.